Bora. Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube do Millennial Pop. Meu nome é Gustavo Rainho e hoje eu vou falar sobre o 6º episódio de The Last of Us, que tem o título Kin. Esse foi mais um episódio da série de The Last of Us, feita pela HBO, estrelando Pedro Pascal, Bella Ramsey, e hoje eu vou falar um pouquinho aqui, porque não se passaram 84 anos do último episódio, foram só 9 dias, mas parece que foram realmente assim, parece que foi uma década que a gente tava esperando pra esse episódio novo, mas finalmente ele chegou. Então, se você curte esse tipo de vídeo, se você curte esse tipo de review, não só isso, mas outras reviews de cultura pop, aqui no canal tem vídeo sobre Marvel, tem vídeo sobre DC, tem vídeo sobre um monte de trailer. A semana passada foi a semana do React, a gente fez um monte de React aqui no canal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever, tocar o sininho pra ficar sabendo quando os próximos vídeos forem saindo. A gente também fez outros reviews dos episódios de The Last of Us, desde o 3º episódio, 3, 4, 5 e agora o 6. E vou fazer até o final da temporada também. E quando a temporada terminar, vai ter mais conteúdo sobre The Last of Us aqui também. Fica ligado. Então dá like também, comenta o que você achou do episódio, o que você tá achando da série até aqui, pontos positivos, negativos. E a gente vai ter uma conversa boa aqui. E o título desse episódio, como eu falei, é Kin. E isso é importante porque eu dei uma pesquisada e é uma palavra, eu não sabia o que era, né? Eu fiquei pensando, o que será? Será que eles vão falar no meio do episódio? E não falaram. Mas é legal porque é uma palavra que significa alguém relativo a você, né? Alguém da família. E aborda muito bem, é um bom título para esse episódio, porque nesse episódio a gente reconecta como audiência, né? Mas o Joel também faz isso com o Tommy, o irmão dele, que eles não se viam por muito tempo, desde que o apocalipse começou. Eles por um tempo ficaram juntos, depois se separaram, e aí cada um foi pro seu caminho e agora eles se reencontraram. Então é legal ter o título do episódio porque ele também fala bastante dessa relação entre o Joel e o Tommy. Mas eu tô botando cavalo na frente dos bois, acho que é essa a expressão, acho que não. Mas esse episódio pra mim foi mais um episódio de The Last of Us. E quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que é mais um episódio ótimo de The Last of Us. É mais um episódio que ele consegue checar todas as caixas. Ele consegue ter momentos de humor, momentos engraçados, principalmente entre o Pedro Pascal e a Bella Ramsey, mas também entre outros personagens. Ele consegue ter momentos de drama, de tensão. Ele consegue ter momentos de emoção mesmo, que levam à emoção, né? Que te fazem chorar, te fazem quase chorar, que pelo menos te emocionam, sabe? Eu acho que essa série ele tá sendo muito boa em fazer todos esses tipos, né? Todos esses tipos de narrativa. Tá sendo uma série muito completa até aqui. E além de tudo, sendo uma ótima adaptação de jogo. Então, isso pra mim tá sendo realmente impressionante. Mas vamos lá. A gente abre o episódio com um caçador, né, voltando pra casa depois de pegar a sua caça, e aí ele encontra a mulher dele que tá lá, não sei se é a mulher dele, se é a irmã dele, enfim, porque eles não falam muita relação, mas a mulher que tava junto com ele, e aí lá na casa tava o Joe e a Ellie perguntando sobre o Tommy, porque a gente sabia desde o último episódio que o Joe estaria buscando o Tommy. E depois do último episódio, depois daquela coisa do Henry e do Sam, que eu já fiz vídeo aqui no canal também, se passaram 3 meses e agora até o visual mudou. A gente tá no começo do inverno e a gente sabe que o negócio vai ficar louco. Quem jogou o jogo sabe que o inverno é uma parte... Óbvio, a temporada tá chegando no fim, né? Então dá pra imaginar. Mas a parte do inverno também é uma parte muito importante pro jogo. E agora pra série eu não duvido nada que seja, até porque eles fizeram algumas mudanças. Depois da parte do Henry e do Sam, tem um pouquinho antes do inverno ainda, que é bem o comecinho do inverno que a gente acompanha. E aí eles decidiram mesclar um pouquinho. Isso eu coloco pra quem não jogou o jogo, né, pra ficar sabendo um pouquinho de como a série tá adaptando. E aí eles colocam um pouquinho
depois, assim, é uma primeira... Se eu não me engano, é a primavera, que é só um pouquinho, assim. Não, é o outono, acho, um pouquinho de outono. E aí, inverno, realmente, assim, uma grande parte. E aqui eles decidiram dar uma mesclada, já pular direto pro inverno, que pra mim também não tem problema, porque contanto que as coisas narrativas estejam aí, né, o visual, se tiver bonito, beleza. E por enquanto tá bonito. Se a narrativa tiver funcionando, se a narrativa tiver importando, pra mim não importa se tá no verão, no inverno, até porque, pra quem não sabe, o jogo, ele separa muito bem ele tem meio que 4 grandes capítulos, né, que são as estações do ano. Só que a série, desde o começo, não estava fazendo isso, não se propôs a fazer isso, então pra mim não tem problema nenhum eles pularem uma das estações do ano. Isso pra mim realmente não tem problema nenhum. Não sei na internet, não li se alguém reclamou, mas enfim, os fãs das estações do ano estão aí. E bom, a gente continua com mais um episódio que eu preciso destacar esse negócio da adaptação também, porque aí o Joe tá conversando com aquele cara e ele tá fazendo a técnica do mapa, que já foi, se eu não me engano, foi um pouquinho usada já nessa série, que é de perguntar pra 2 pessoas separadas, né, pra apontarem um lugar no mapa e tal. E já é uma cena um pouco de tensão também, mesmo que ela seja quebrada em alguns momentos por piada. E aí a gente descobre que se você cruzar o Rio da Morte, que aí é Rio da Morte porque tem vários corpos lá, né, tanto de infectados quanto de não infectados, e aí provavelmente você encontraria o Tommy de acordo com o Joe. Mas aí tem uma cena muito legal que a gente começa a ver. Porque o cara, né, que ele encontrou, ele fala que provavelmente o Tommy tá morto, que provavelmente ele não vai encontrar o Tommy, e aí ele bota um medo ferrado no Joe, porque o destaque desse episódio é o Joe, e eu vou falar um pouquinho mais disso na frente. E aí eles acabam indo lá, e pra mim tem umas ótimas cenas de passeio mesmo, onde eles estão passeando, andando, contemplando, que aí o inverno eu acho que ele é muito bonito visualmente. Então ele consegue, de vários jeitos, trazer essa ambientação pro episódio, que eu acho isso muito legal. E aí, além disso, trazendo, né, essa ambientação no inverno, aí tem, por exemplo, aquela cena da Aurora Boreal, que eu acho uma cena linda visualmente, muito bem dirigida. Inclusive, aqui falo da direção. A direção é um dos grandes pontos positivos desse episódio, eu achei muito bem dirigido. É dirigido por uma pessoa que já ganhou Oscar e BAFTA também. Então, a pessoa sabe o que tá fazendo, né? Não é brincadeira aqui. E aí, pra mim, a gente ganha uma das grandes cenas de tensão depois que tem esse passeio, a contemplação. Porque é a cena que o bando do Tommy encontra o Joe e a Ellie e eles usam um cachorro farejador pra descobrir se eles foram mordidos por algum infectado. Não sei como o cachorro consegue descobrir isso, mas o cachorro consegue descobrir isso. E pra mim é uma das grandes cenas de tensão da série até aqui. Porque é uma situação que a gente sabe... É esse o ponto. A gente sabe o que vai acontecer nessas situações de tensão. Mas o ponto é que a gente pode ser surpreendido também. A gente sabe que pelo menos por algum momento o Joe e a Ellie não vão morrer. Pelo menos nesse episódio, sabe? Eles não vão morrer. Então, mesmo que tenha o cachorro lá farejando, eles conseguem criar uma tensão tão grande que você acha que existe essa possibilidade. E aí o cachorro começa a latir, e aí só mostra a cara do Joe, que pra mim é uma ótima cena também, porque o Joe tá imaginando fudeu, e aí mostra que a Ellie tava fazendo só carinho no cachorro, o cachorro acabou não detectando nada, porque a Ellie foi mordida, né, 2 vezes, inclusive, nessa série, então as chances eram grandes, mas pra mim foi uma grande cena de tensão. E aí a gente chega lá, mais um pouquinho de contemplação, e a gente chega em Jackson, que é a cidade, a fortaleza que o Tommy e a Maria, e todo o grupo da Maria, né, principalmente, montou pra ficar longe do apocalipse. Eles conseguem ter energia, conseguem ter comida, eles são, né, é uma boa piada, né, quando a Maria fala que eles são comunistas. E são mesmo, e aí o Tommy fica, não, a gente não é comunista. E aí tipo, sim, a gente é comunista. E aí o Tommy fica todo, tipo, nossa, minha vida mudou agora, sabe? Eu achei uma ótima piada também. E aí a gente vai conhecendo um pouquinho, né, da cidade deles, que eles são meio autossuficientes, eles fazem rondas. É uma cidade que todo mundo colabora, muito inteligente. Só que não é aí que o Joe e a Ellie querem estar, porque eles têm uma missão, né? E aí a gente acaba tendo um pouquinho de conversa, tanto entre
Porque aí a gente tem 4 personagens principais nesse episódio: o Joe, o Tommy, a Maria e a Ellie. A Maria e a Ellie. Então, a Maria basicamente tá avisando a Ellie de que o Joe talvez não seja um cara tão bom assim, porque ela conhece o Tommy e o Tommy já falou sobre o que eles fizeram no passado. E aí a Ellie, tanto que a Ellie até fala sobre isso, né? Ela fala, tipo, o Tommy também fez isso, você não desconfia dele também? Porque a Maria não confia no Joe, até porque também eles acabaram de se conhecer, mesmo o Tommy conhecendo ele desde sempre, né? Mas é um momento legal, porque aí a gente também consegue separar os personagens e aí a gente conversa entre o Joe e o Tommy, que pra mim são 2 cenas, porque são divididos em 2 cenas, de 2 cenas de atuação impecáveis. E pra mim, como eu falei, volto aqui a falar, Pedro Pascal e Bella Ramsey, de novo. Também destaco o Gabriel Luna como Tommy. Aqui tem uma novidade, que na primeira conversa entre os dois, o Tommy ele fala que ele vai ser pai, e isso não acontece no jogo. Não tem essa narrativa no jogo. E eu acho que foi uma adição muito boa de colocarem isso, porque, querendo ou não, família, essas questões de família, elas trazem muito drama, né? Elas conseguem trazer muito drama, tem uma carga dramática muito forte, né? E aqui não é diferente, eu tenho certeza que esse plot, né, querendo ou não, vai ser utilizado com inteligência no futuro. E já foi utilizado aqui, porque o Tommy fala que vai ser pai, o Joe, ele não dá parabéns pra ele fala uma frase meio seca, assim, eles ficam meio putos de novo um com o outro. Mais uma cena grande de atuação, porque eles falam um pouco sobre o que eles fizeram, meio sobre arrependimentos também do que eles fizeram. Não arrependimentos, mas que, tipo, teve que ser feito. Pela circunstância do apocalipse, aquilo teve que ser feito pra eles sobreviverem. E é interessante isso, porque é uma grande questão que The Last of Us traz também. Em vários episódios, The Last of Us trouxe isso, né? O que você faz pra sobreviver. E aí eu acho isso muito legal também. Não só sobreviver, mas viver, né? Porque eles estão vivendo no apocalipse. Assim como o Bill e Frank, né, viveram durante o apocalipse, lá no 3º episódio, aqui em Jackson também tem vida. Eles estão criando famílias, eles estão procriando, eles estão sendo autossuficientes, eles estão vivendo também. Só o Joe e a Ellie que estão numa missão e que precisam continuar essa missão. E aí a gente tem... Depois de um tempo a gente tem mais... Aí volta pra outra conversa, que pra mim é o ponto altíssimo do episódio, que aí eu destaco mais uma vez a atuação do Pedro Pascal. Porque se nos outros episódios a Bella Ramsey me conquistou como Ellie, o Joe já tinha sido conquistado por mim, né? A atuação do Pedro Pascal já tinha me conquistado também. Mas aqui eu fico com mais certeza ainda. Eu não fui convencido aqui, eu espero que você entenda isso, mas... Cara, que foda foi ver aquela cena do Pedro Pascal. E aí é uma narrativa muito legal sobre o Joe, porque ele fala, né, ele tem 50 e poucos anos, 56 se eu não me engano, enquanto essa série tá acontecendo. E ele começa a falar, tipo, eu tô velho, não tô conseguindo mais. Que aí ele conta um pouquinho do que aconteceu no 4º episódio, que foi que que ele não ouviu o cara chegando e quase morreu por causa disso, a Ellie teve que atirar, e aí ele fala, né, que ele sente muito que a Ellie teve que atirar logo cedo e matar alguém logo cedo, querendo ou não, né? E aí ele fala sobre como como tá doído pra ele, como ele tá velho, como não é a melhor opção pra ele. Ele fala pro Tommy que a Ellie é imune. Ele conta um pouquinho, ele fala que ele viu, e eu acho isso bem legal também, que ajuda, né, na credibilidade. E aí ele fala que ele não é a melhor opção pra levar a Ellie. E aí a Ellie acaba ouvindo isso, porque ela sai da sessão de cinema que ela tava, né? E pra mim, grandes atuações, e aí a gente chega numa cena que é igual a do primeiro jogo, que é You Have No Idea What Loss Is, né? Você não sabe o que é perder, você não sabe o que é, enfim, perder alguém, enfim. Que aí a Ellie descobre um pouquinho da Sarah, descobre que a Sarah é filha do Joe, e aí ela meio que começa a falar, tipo, eu não sou a Sarah, sabe? E aí o Joe fica tipo, o que você tá falando? E aí, e não no sentido de não sei o que você tá falando, né? No sentido de calar a boca. E aí é uma cena praticamente igual a do primeiro jogo, mas que é uma cena muito boa entre os dois, né? Pra mostrar que a relação deles, se antes já tava naquele tipo, não gosto dele, ele é meio mal-humorado, ele é meio chato, agora é quase que um pai e uma filha. Tá começando a se formar cada vez mais essa relação de pai e filho entre a Ellie e o Joe. Eu acho isso muito legal. Essa foi a primeira cena realmente que clicou que agora eles estão nesse novo período, né?
da relação entre os dois. E os dois têm uma missão, então no dia seguinte eles iriam pra Universidade de Colorado, que o Tommy falou, que lá teria um grupo de vagalumes que provavelmente conseguiria levar a Ellie pra possivelmente fazer uma cura, né, pro apocalipse. E aí o Joe até usa isso, né, com o Tommy, ele fala, tipo, pra você trazer um mundo melhor pro seu filho, né, ou filha, não sei se ele já falou se era filho ou filha, mas enfim. Então isso é muito legal também. Olha, e aí, enfim, eu vou terminar de contar do episódio, acompanhando junto com vocês e tal. A gente chega na universidade e a gente percebe, assim como no jogo também, pra quem não sabe, que não tem ninguém lá. Não tem ninguém, não tem grupo de vagalumes, aconteceu alguma coisa, mas a gente não sabe o que. Pelo menos ainda. Na verdade, acho que a gente... Enfim. E aí, depois, saindo da universidade, o Joe e a Ellie encontram um grupo de pessoas, e aí, na luta entre eles, o Joe acaba sendo meio que esfaqueado, né, na parte de baixo aqui. E aí, ele até consegue se levantar, ficar no cavalo, né, um pouquinho, só que depois de um tempo ele cai. E aí a Ellie fica implorando pra ele viver, né, continuar vivendo, pra ajudar, porque ela não tem ideia do que eles precisam fazer agora. E é um grande cliffhanger pro próximo episódio, que já tem título, eu já sei do que é, mas eu não vou falar, eu vou deixar pra falar na semana que vem, porque aí tem coisa a ver com o jogo e eu sei que tem muita gente que não gosta de ficar sabendo antes, então assim que você assiste o episódio, você vem aqui e eu te conto tudo que é diferente, tudo que é igual do jogo. Mas o vídeo não acabou, porque eu queria também fazer um negócio muito interessante, porque eu já falei de algumas coisas que são bem parecidas ou até iguais à do primeiro jogo. Mas tem algumas coisas nesse episódio que foram parecidas ou até iguais ao segundo jogo. Então aqui eu tô abrindo uma exceção, coisa que eu não fiz até agora na temporada. Eu me segurei bastante pra não falar isso, mas eu quero falar com quem jogou o segundo jogo e jogou completa a história, enfim. Porque tem alguns momentos nessa história que são muito interessantes. Então, se você não liga pra spoiler, e 2, se você já jogou o segundo jogo, eu vou dar aqueles 5 segundos. Se você não quer spoiler, já fala, tipo, vou sair do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esquece de se inscrever no canal, tocar o sininho, dar like, comenta o que você achou aqui do episódio. E vou fazer a contagem, hein? Spoilers do segundo jogo. Pronto. Então, pra quem jogou o segundo jogo, sabe que Jackson é uma parte muito importante do segundo jogo. E eu acho que logo no começo, você ambientar Jackson no inverno, eu acho que deixa muito claro que é uma referência ao segundo jogo, porque o segundo jogo ele começa em Jackson no inverno, e é uma ambientação que é quase igual. Eu não sei exatamente se as lojas, se os lugares eram iguais, mas cara, é muito parecido, parecia que realmente foi tirado do jogo aquilo, foi feito de um jeito muito legal mesmo. Então pra mim, logo desde o começo do episódio isso já era um ponto muito legal. Outra coisa que muita gente tá comentando no Twitter é que enquanto o Joe, a Ellie, a Maria e o Tommy estão almoçando, né, estão comendo, aparece uma menina que fica de olho na Ellie, fica olhando, né, como se ela fosse meio uma esquisita, né, porque ela acabou de chegar. E muita gente fala que essa pode ser a Dina, que é, se você jogou o segundo jogo, você sabe quem é a Dina, né, uma personagem muito importante pro segundo jogo. E eu achei muito legal porque, assim, eu não acho impossível, até porque entre o primeiro e o segundo jogo só se passam 4 anos, provavelmente ela já estaria morando em Jackson nessa época, então eu achei muito legal e eu não duvido que seja, cara, não duvido realmente que seja. Muito legal isso. Segunda coisa, e na verdade a última coisa, porque a primeira eu acabei pulando, né, falei de Jackson no inverno, é a Estrela, que é o cavalo da Ellie no segundo jogo. A gente descobre que eles se conhecem, né, na série pelo menos, elas se conhecem desde pequena também. E meio que o cavalo dela e ela crescem juntos, né? Porque ela também vai crescer 4 anos, o cavalo também. E aí o cavalo vai ser bem útil pra ela durante a narrativa do segundo jogo. E é isso. Se você... muitas coisas legais. Obviamente eu não espero que tenham muitos easter eggs do segundo jogo, porque isso eu quero que eles deixem também pra lá. Mas como é Jackson, eu não tenho problema com isso. Eu gostei que eles colocaram
esses easter eggs. Talvez tenha até mais easter eggs do segundo jogo que eu não peguei. Se você pegou, comenta aqui, coloca só um aviso de spoiler. Mas é isso, muito obrigado pela sua atenção. Mesma coisa que eu falei antes, não esquece de se inscrever, tocar o sininho, dar like, comenta o que você achou do episódio, o que você tá achando da série até aqui. Muito obrigado pela sua atenção, te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau.